Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar matemática. A tia preparou para vocês um conteúdo de revisão. Então eu vou explicar, tá bom? Na folhinha eu deixei alguns resumos para auxiliar vocês, mas se mesmo assim você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, no número 1, você vai decompor os numerais. Observe que eu deixei uma tabela. Então, essa tabela é justamente para orientar vocês sobre a decomposição dos numerais. Você vai escrever a ordem de cada numeral, tá bom? Não é escrever por extenso, não confunda. Por exemplo, esse número aí, eu vou falar só alguns para não dar a resposta. O número é 6.742.129. Então, a decomposição dele vai ficar 6 unidades de milhão, 7 centenas de milhar, 4 dezenas de milhar e assim por diante. Já no número 2, você vai escrever o número por extenso, da forma como nós lemos. 1.478.235. Super fácil. No número 3, vocês vão completar com o valor absoluto e o valor relativo. Não confundam. O valor relativo, ele representa a composição, é o valor real do número. Já o valor absoluto é apenas o algarismo que ele representa. Então, por exemplo, na primeira atividade, vamos lá na setinha do número 9. O número 9, o valor absoluto dele, ou seja, só o algarismo dele vale 9. Só isso que você vai colocar. Já o valor relativo, o valor real, nós sabemos que ele vale 900 mil. Então, é esse número que você vai representar. Lembra que a tia explicou para vocês uma vez? Se você ficar perdido, não sabe quantos zerinhos você vai colocar nesse número, é só você ver quantos numerozinhos ele deixou para trás. Então, 900 mil vai ser o 9, acompanhado de 5 zeros, porque deixou 5 casinhas para trás, tá bom? Então, se tiver dúvida, é só você se orientar dessa forma. No número 4, resolva o probleminha. A professora da turma de Cauê está realizando um bingo de tabuada. Cada criança compôs sua cartela com números múltiplos de 2 e de 3. Analise a cartela de Bruno e em seguida responda. Aí vamos lá. Na cartela do bingo dele tem aqui vários numerais, né? 18, 12, 6, 27, 9, 24, 15, 4 e 30. Na letra A está assim. Cauê terá maior probabilidade de vencer o bingo se a professora sortear números pares ou os ímpares. Então, observa a cartela dele. Ele tem mais números pares ou tem mais números ímpares? Lógico que ele vai ter a maior probabilidade, né, de acordo com o que está na cartela dele. Então, se tiver mais números pares, ele vai ganhar se a professora sortear números pares. Se ele tiver mais números ímpares, ele vai ter maior probabilidade de ganhar se a professora sortear mais números ímpares. Na letra B, como podemos representar a probabilidade em cada caso? Então, vamos lá. Vocês vão ter que contar quantos números pares nós temos. Viu quantos números pares nós temos aí? Então, ele vai ficar na parte de cima da nossa fração. Quantos números nós temos ao todo? Nós temos ao todo 9 números. Então, embaixo, o denominador vai ser 9. Em cima, vai ficar a quantidade de números pares. Ainda na letra B, né? Porque você vai fazer duas representações. Ele quer saber em cada caso. Agora, nos casos dos números ímpares. Quantos números ímpares nós temos aí na cartela do bingo? Você vai contar e vai colocar esse número na parte de cima da sua fração. Quantos números nós temos ao todo? 9 números. Então, esse vai ser o nosso denominador. Número 5. Resolva as expressões numéricas.
Lembre de seguir a ordem. Primeiro, nós resolvemos o que está entre parênteses. Segundo, entre colchetes. E terceiro, o que está entre as chaves. No número 6, vocês vão fazer as transformações conforme o exemplo. Nós vamos transformar horas em minutos. Lembrando que cada hora tem 60 minutos. Então, por isso, nós multiplicamos por 60 e somamos a quantidade de minutos restante. Então, aqui, ó, eu deixei um exemplo pronto para vocês. 2 horas e 15 minutos. Então, nós vamos pegar 2 vezes 60, porque são 2 horas, mais os 15 minutos que ficaram sobrando. 2 vezes 60, 120. Mais 15, o total 135. A mesma coisa você vai fazer nos outros numerais. No número 7, você vai anotar o que se pede. Vai anotar a quantidade de faces, vértices e arestas que cada figura dessa representa. Eu coloquei aí no meio dessas figuras algumas pegadinhas para ver se vocês estão espertos. As figuras circulares não têm vértices e não têm arestas. Então, preste atenção nesse detalhe. No número 8, vocês vão calcular o volume das formas. Lembrando que para calcular o volume, nós multiplicamos as 3 medidas das figuras. Comprimento vezes altura vezes largura. E a resposta sempre vai ser a unidade de medida acompanhada pelo trezinho pequenininho, que representa cúbico. Tá bom? Então, você vai multiplicar e colocar a resposta nesse retângulozinho aí do lado da figura. Número 9. Transforme em litros. Para transformar metro cúbico em litro, basta multiplicar por 1000. Tem um macete para a gente multiplicar por 1000 sem precisar fazer a tabuada. Então, olha só. 3 metros cúbicos para transformar em litros. Quanto que é 3 vezes 1000? Só você repetir o 3. Quantos zerinhos o 1000 tem? 3 zerinhos. Então, resultado 3000. Já com os números decimais, se você tiver dúvida, faz a continha para ter certeza, tá? Número 10. Observe a tabela e transforme as medidas. Você vai transformar na letra A 3,14 litros em mililitros. Então, você vai ver, de litro para mililitro, são quantas casinhas? São 3 casinhas. Então, a vírgula vai andar 3 casinhas e a casinha que ficar vaga, nós acrescentamos o 0. No caso da letra A, que tem o número decimal. Na letra B e na letra C, que não tem o número decimal, que não tem vírgula, você só vai acrescentar 0 de acordo com a quantidade de casinhas de uma unidade para outra, tá bom? Número 11. Anote os 10 múltiplos de 6, de 12 e de 9. Eu deixei um exemplo aí para vocês. Olha como nós representamos a tabela dos múltiplos. Iniciamos com 0 e terminamos com reticências. Eu quero os 10. Número 12. Anote o MMC. Para fazer o MMC, você vai precisar de uma folhinha de rascunho, a não ser que você saiba de cabeça tabuada. Então, eu deixei um exemplo também. No meu exemplo, eu calculei, né? Eu encontrei o MMC de 2 e de 4. Lembrando que MMC significa mínimo múltiplo em comum ou menor múltiplo em comum. Todos os números têm o 0 como múltiplo em comum. Então, ele é café com leite, ele não serve, tá bom? Tem que ser um número diferente de 0. Então, eu organizei os múltiplos de 2 e os múltiplos de 4. Qual é o menor múltiplo que esses números têm em comum, sem ser o 0? É o 4. Então, ele vai ser o meu MMC.
A mesma coisa você vai fazer aí no seu exercício. Organiza os múltiplos de 5, os múltiplos de 10 e vê qual é o menor que eles têm em comum e assim por diante. Número 13, você vai fazer a continha de dividir e tirar a prova real. Só dessa continha, das outras não precisa, tá? Só do número 13. Lembrando que a continha de prova real é a continha inversa. Então, você vai fazer a sua divisão normalmente e nesse quadradinho vazio aí você vai colocar a prova real, que nada mais é que a multiplicação. Número 14, vocês vão efetuar as operações decimais. Lembrando que na divisão, para você fazer a continha decimal, você tem que igualar a quantidade de casinhas decimais. Por exemplo, 354,2 dividido por 8. 8 não tem casinha decimal nenhuma. Quantas casinhas tem ali aqui no meu número ao lado? Uma casinha só. Então, ao lado do 8, eu acrescento 0 e a vírgula. Agora que eu igualei, eu risco a vírgula e vai ficar 3.542 dividido por 80. Tá bom? Aí você faz a sua conta com atenção. Lembrando que as divisões decimais, elas precisam ser exatas, não pode sobrar nada. Então, você vai fazendo a sua divisão até não sobrar nada. Já a sua multiplicação é simples. Multiplica a continha normalmente, depois conta as casinhas decimais para poder empregar a vírgula no lugar correto. Já as continhas de mais e de menos, também faz a operação normalmente e a vírgula fica embaixo de vírgula, tá bom? Essa foi a nossa revisão de matemática. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, não fica com preguiça, não cola da calculadora, porque isso só vai te prejudicar. A tia está disponível todos os dias, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Então, se você precisar de ajuda, às vezes a mamãe em casa não tem paciência, esqueceu o conteúdo, né? Porque já estudou já faz tempo. Não precisa guardar dúvida para você. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Tá bom? A gente dá um jeitinho, eu ligo para você, gravo o vídeo novamente, envio para o seu WhatsApp, tá bom? Então, ó, faz o dever com bastante capricho e se você não entendeu alguma coisa, entre em contato comigo, tá bom? Beijo para vocês, estou com muita saudade da nossa bagunça, das nossas conversas, até dos puxões de orelha. Mas eu creio que em breve a gente vai estar juntinho novamente, tá? Beijos.